A gente começa o programa de hoje falando sobre economia. As contas do governo fecharam o ano de 2023 com o segundo pior rombo da história. Juntos, o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social registraram déficit primário de mais de 230 bilhões de reais. O número divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional representa 2,1% do Produto Interno Bruto do país. Segundo a pasta, o resultado foi agravado devido principalmente ao pagamento de precatórios em dezembro passado, que não estava previsto no valor de 92 bilhões e 400 milhões de reais. O saldo final do ano passado é o segundo pior da série histórica iniciada em 1997. O resultado é melhor apenas que o dado do ano de 2020, quando o governo registrou rombo de 940 bilhões de reais em valores corrigidos em meio ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Adalberto Piotto. Muito boa noite, seja bem-vindo nesta segunda-feira, hoje dia 29 de janeiro. Começamos com essa notícia, então o governo fecha o ano de 2023 com um déficit primário de 230 bilhões de reais, pior resultado aí desde 2020. Vale lembrar que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia estimado aí que seria um déficit de 130 bilhões de reais, fechou em 230, bastante diferente, né, Piotto? E tem várias coisas que precisam ser anotadas aí, a gente vai falar disso agora. Paula, boa noite. Silvio, boa noite. Augusto, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham. A comparação normalmente é feita com 2020, porque 2020 teve um rombo gigantesco, mas é um ano atípico no mundo inteiro por causa da pandemia. Mas quer ver como a coisa é bem ruim de 2023? Vou pegar um ano do governo Dilma Rousseff. Você se lembra que a pior crise econômica que esse país já teve foi por erros de política econômica doméstica durante o governo Dilma Rousseff. Em 2016, o déficit brasileiro foi de 230 bilhões e 700 milhões de reais. 2016, o último ano do governo Dilma. Vamos lá. O déficit agora foi de 230 900 milhões, só para você ter uma ideia. 230 bilhões e 900 milhões. Ou seja, foi maior do que o pior ano do governo Dilma Rousseff. Ou seja, o Dilmês na economia está de volta. E o modus operandi da economia, ou seja, que é gasto, 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 sem criar condições de receita. E condições de receita, quando o governo começa a arrecadar, porque a economia está crescendo, é o que se chama de receita sustentável. Todo mundo melhora de vida. A população porque está arrecadando mais, porque se está arrecadando mais é porque, obviamente, está recebendo mais, e o governo também está arrecadando, ou seja, é um dinheiro sustentável. O que nós temos nesse atual governo é uma espiral de crescimento de dívida sem ter receita correspondente. Era absolutamente previsível que teríamos um rombo desse. O governo está agora com essa desculpa, e uma explicação pelo menos, dizendo que se não fosse o pagamento de precatórios, esse rombo teria sido menor. Foi uma decisão do governo pagar os precatórios todos no ano passado. Mas ainda assim, esse rombo pode ser muito maior, porque o governo também não está contando uma história que o Banco Central deve contar nos próximos dias. Só para você ter uma ideia, o governo colocou como receita, dentro do cálculo do déficit primário, 26 bilhões. Sabe de onde vieram esses 26 bilhões? Da receita de PIS. Ou seja, o fundo do PIS-PASEP, aquele dinheiro esquecido, que é tão pouco que o trabalhador esquece, não vai buscar, não vai sacar, esse o governo colocou no cálculo como receita. O Banco Central não faz essa conta e vai estimar, provavelmente, nos próximos dias, um déficit de 250 bilhões. Ou seja, esse tipo de criatividade na hora de fazer contabilidade já deu errado e já gerou impeachment lá atrás. Fato é que nós temos uma coisa que o governo ou muda agora ou teremos um problema ainda maior lá na frente. Este governo só pensa em arrecadar, em aumentar despesas e, portanto, precisa arrecadar. Não se viu nesse primeiro ano do governo Lula nenhuma medida para reduzir despesa. O que se tem visto é, sobretudo, o ministro Fernando Haddad buscando receita para pagar essa conta do governo que não acaba nunca mais. Claro que isso vai dar errado. Dá errado no mundo inteiro, deu errado no Brasil, vai dar errado de novo. A pergunta é, onde estão todos aqueles apoiadores do presidente Lula que imaginavam que ele faria uma gestão, primeiramente, preocupado com a boa convivência brasileira e também com a questão econômica? As duas coisas estão ruins. Bom, a gente vai seguir falando sobre esse assunto, a gente depois faz mais uma rodada sobre... É isso aí, pessoal. Voltaram à cena do crime, né? O rombo
quase se igualou ao ano de 2020, onde aconteceu uma catástrofe mundial. Olha o que esses caras conseguiram fazer no Brasil em um ano. Imagina o que vão fazer em mais 3 anos, né? E o bando de idiotizado ainda tá aí adorando esse cara.